Em agosto de 2008, a China estreou sua primeira linha de trem de alta velocidade. Em apenas 13 anos, os chineses agora controlam 2/3 da rede global de trens de alta velocidade. Eles têm planos de tornar todas as cidades com pelo menos 500 mil habitantes acessíveis por trens-bala até 2035. Esse meio de transporte, originado no Japão nos anos 60, ganhou popularidade no século XXI devido à sua eficiência, rapidez e menor impacto ambiental em comparação com aviões e carros. No entanto, o investimento em trens-bala é custoso e as construções costumam ser demoradas. Por exemplo, nos Estados Unidos, que são uma das maiores potências do mundo, existe apenas uma linha de alta velocidade. A segunda, que conectará Los Angeles a São Francisco, começou em 2015 e deverá ser concluída em 2029. Neste vídeo, exploraremos como a China expandiu sua rede ferroviária tão rapidamente, superando nações com tradição ferroviária, e quais são os interesses por trás desse enorme investimento em transporte ferroviário. Para compreender essa política, é crucial examinar a história moderna da China. Seu crescimento vertiginoso desde os anos 90, transformando-a na líder global da indústria e na segunda maior economia mundial, está diretamente vinculado a um investimento massivo em infraestrutura. A economia chinesa destaca-se por ser a mais dependente de investimentos entre as principais economias globais, representando 43% de seu PIB. Essa variável desempenhou um papel fundamental no crescimento da China. Cidades que eram praticamente desconhecidas nos anos 80 tornaram-se metrópoles florescentes, impulsionadas pelo comércio e uma força de trabalho numerosa e econômica. A espinha dorsal desse progresso reside na infraestrutura, notadamente a partir de 2009, quando os trens de alta velocidade entraram em cena. Naquela época, como resposta à crise financeira de 2008, o governo chinês decidiu priorizar a modernização de sua rede ferroviária, com o objetivo de criar empregos em massa e estimular a demanda por materiais como concreto e aço. Hoje, uma década e meia depois, a rede ferroviária de alta velocidade da China se estende por impressionantes 38 mil quilômetros, conectando praticamente todas as grandes cidades do país e facilitando o deslocamento de mais de 2,2 bilhões de pessoas anualmente. Isso se torna ainda mais notável quando se considera a maior rota de alta velocidade em operação no mundo, entre Pequim e Guangzhou, abrangendo mais de 2.000 quilômetros, uma distância praticamente equivalente à que separa São Paulo de Fortaleza. Além disso, o trem maglev mais rápido do mundo, alcançando velocidades de até 600 km por hora, foi recentemente inaugurado. Isso nos leva à pergunta crucial: por que o investimento em trens de alta velocidade é uma prioridade do governo chinês? O motivo principal é político, alinhado à visão do Partido Comunista Chinês de unificar o país e conter movimentos separatistas, algo facilitado por uma rede ferroviária que liga todo o território nacional. Um exemplo notório é a linha de alta velocidade entre Lanzhou e Urumqi, a capital de Xinjiang, uma província com uma significativa população muçulmana e tendências separatistas, que custou a expressiva quantia de 26 bilhões de dólares. No entanto, essa iniciativa tem gerado resultados questionáveis, já que a receita anual mal cobre os custos de eletricidade, sugerindo que a motivação por trás dessa construção está profundamente relacionada ao controle central sobre Xinjiang. O resultado é uma infraestrutura imponente, mas com um impacto financeiro limitado. Outra razão crucial é a demanda. Com 1,3 bilhão de habitantes e 28% da produção global de manufaturados, além de um crescimento econômico de quase 12 vezes desde 2000, a necessidade de transporte rápido de pessoas e mercadorias é evidente. A urbanização rápida desde os anos 90, quando apenas 23% da população vivia em áreas urbanas, hoje atinge 64%, resultando em 102 cidades chinesas com mais de 1 milhão de habitantes, comparadas a 35 em toda a Europa e 10 nos Estados Unidos. Isso nos leva à segunda indagação: como a China realizou a construção extensa de linhas de alta velocidade que outros países desenvolvidos não conseguiram emular? A resposta reside na ênfase que a China coloca nesse empreendimento
orçamento e nas características de seu governo. Inicialmente, trens eram importados ou produzidos por transferência de tecnologia estrangeira. Contudo, à semelhança de outros setores tecnológicos, a China rapidamente desenvolveu sua própria expertise e se tornou líder global. Além disso, a padronização de projetos e processos, como viadutos e túneis, reduziu custos e prazos de construção. Fatores adicionais, como mão de obra mais acessível do que em países desenvolvidos e a maior presença da malha ferroviária em áreas rurais de propriedade governamental, onde terrenos privados são mais baratos, contribuem para o baixo custo de aquisição de terras, representando apenas 8% do custo total do projeto, comparado a 20% nos Estados Unidos. A China ostenta uma vantagem notável no custo de construção de ferrovias de alta velocidade, onde o quilômetro sai por apenas 17 milhões de dólares, em contraste com os custos europeus, que alcançam 39 milhões, e os astronômicos 54 milhões nos Estados Unidos. Esta disparidade se torna ainda mais nítida quando observamos as opções de transporte. Na Europa, as companhias aéreas de baixo custo, como EasyJet e Ryanair, oferecem passagens abaixo de 15 dólares, competindo diretamente com o trem-bala. Entretanto, na China, os voos frequentemente têm preços elevados para distâncias similares, tornando o transporte ferroviário uma alternativa atrativa. Apesar do tempo de viagem um pouco mais longo, a economia de tempo nos procedimentos de aeroporto torna o trem-bala competitivo, tanto em preço quanto em tempo. O setor aéreo chinês é marcado por atrasos, devido ao controle militar sobre a maior parte do espaço aéreo, deixando apenas 30% para voos civis, em contraste com os 80% nos Estados Unidos. Isso gera congestionamentos significativos no tráfego aéreo do país. No entanto, a rede ferroviária chinesa traz benefícios substanciais. A China Railway Group, responsável pela construção, registrou um lucro de 4,1 bilhões de dólares em 2020. Além dos lucros, o transporte ferroviário beneficia a população ao reduzir os tempos de viagem, aumentar a segurança e melhorar a mobilidade urbana. O sistema de trem-bala também impulsiona o desenvolvimento de grandes cidades. Nas 10 cidades mais caras em aluguéis, 4 estão na China, Hong Kong, Pequim, Xi'an e Xangai. É essencial que as pessoas que vivem nos subúrbios, onde o aluguel é mais acessível, possam se deslocar rapidamente para o trabalho e a educação. Em resumo, a China desfruta de vantagens econômicas e operacionais significativas em seu sistema ferroviário de alta velocidade, tornando-o uma escolha competitiva frente às opções de transporte aéreo, enquanto proporciona benefícios fundamentais para a sua população e o desenvolvimento urbano. O aumento do turismo em cidades remotas, antes de difícil acesso, agora é notável graças às linhas ferroviárias de alta velocidade na China. Em pouco mais de uma década, o governo chinês construiu uma vasta rede ferroviária, impulsionando o desenvolvimento nacional, especialmente na região leste, o epicentro econômico do país. No entanto, a China Railway enfrenta desafios significativos. A dívida ultrapassa 850 bilhões de dólares, suscitando preocupações sobre a sustentabilidade de sua expansão notável, que tanto intriga o Ocidente. A interligação ferroviária está encurtando distâncias e impulsionando o turismo em regiões anteriormente remotas. O governo chinês priorizou esse investimento, colhendo benefícios positivos em termos de desenvolvimento nacional. Mesmo assim, o pesado endividamento da China Railway é uma questão premente para a continuidade desse notável progresso.